eu prefiro que seja assim do que de competir, porque a melhor maneira do atleta voltar para estar ritmado para jogo é fazer treinamento com qualidade e forte, né? Então isso também auxiliou esse processo de recuperação do Neymar, o processo de recuperação do Renato, e ele está programado para uma parte do jogo. O quanto não sei, nós conversamos antes, eu, ele e o Ricardo, que a gente conversa, e a gente vai ter o acompanhamento, a hora que o atleta descoordenar, a hora que ele vai começar a dar mostras disso. Seguramente ele não vai para o jogo todo, mas a parte que for, vai ser ele suficientemente bem para ter um bom desempenho. E Fred, o doutor vai colocar agora, mas ele vai ter uma condição de passar para vocês uma situação que ela é melhor, uma situação que ela é fomentada pelo próprio técnico de competir. Quando compete, às vezes vai machucar, ele é inevitável, não é? Mas eu prefiro que seja assim do que ficar excessivamente cauteloso, que aumenta mais ainda a chance de ganhar, e aí a convicção do técnico. Qualquer novidade sobre o Fred, eu aviso vocês. Hoje ele ficou na fisioterapia no hotel. Boa tarde, Tite e Silvinho. Se me permite, Silvinho, eu queria perguntar também para você. Você disse agora há pouco que trabalhar com o Tite é um estresse delicioso, mas pelo que eu vejo e ouço, você também não é muito diferente. É difícil ver você quieto, parado, ou sempre hiperativo, correndo e falando muito para todos os lados. Eu queria que você falasse um pouco de você, e talvez por isso vocês combinaram tanto quando vocês se encontraram no Corinthians. E para o Tite eu queria fazer uma pergunta sobre desvantagem. Teu time já passou algumas situações difíceis em campo, mas em desvantagem mesmo no placar só esteve 2 vezes, né, contra a Argentina e Uruguai. A Argentina foi na única derrota. Em outras Copas do Mundo, o Brasil se viu um pouco perdido quando se viu em desvantagem. Como você trabalha essa possibilidade com os jogadores para que eles reajam bem, sem que eles tenham passado por isso até então? Falando a verdade, que essas situações elas vão acabar acontecendo e a gente tem que estar preparado para elas, e principalmente no aspecto mental, para absorver essas situações e continuar com desempenho, continuar batendo, continuar com uma ideia de futebol que a gente tem, e ela é convicção nossa, para que possa produzir. E, ao mesmo tempo, ficar feliz, porque se em 20 jogos a gente não tomou gol em 15, e vocês me falaram anteriormente, cara, que bom! E se a média de gols que a gente faz dos jogos oficiais é 2,5 gols por jogo, cara, que bom! Que só, eu acho, no jogo contra a Argentina que nós perdemos, teve no mesmo lance, a gente deu 2 no pau. Faltou precisão? Mas desempenho, agradou. Então, sabe, relativizar tudo isso, enxergar de uma forma que a gente possa dizer, cara, jogou bem, produziu, teve finalizações, número de finalizações boa, não é só pós de bola tem que estar associado à finalização, senão não vira nada, como fala. E essas finalizações têm que ser precisas, tem que acertar o gol, fazer o goleiro trabalhar, senão não tem. Pegar algum dado que ele é de interpretação, a cada menos de 3 finalizações acertas no gol, a gente faz um gol 2,7 mais específico. Então, com a finalização, o poder de fogo que tem, eu coloco, acerta o gol, bota goleiro para trabalhar. Tite, Fernando. Então, ter essas alternativas e colocar dessa forma. Eu vou ser rápido, senão nós vamos ter um problema sério aqui de novo. É uma referência para mim, uma grande referência de treinador. Foi um achado poder ter ido para o Corinthians em 2013 e poder trabalhar aqueles primeiros 6 meses com a comissão do Tite. Isso partiu do Edu Gaspar, demorou a aceitação e passar pelo crivo, ele realmente é criterioso, buscou informação. Buscou informações, está correto, entrar numa comissão não é simples. A ideia era do Edu Gaspar, nós nos conhecíamos e foram 6 meses maravilhosos. Eu já tinha trabalhado com grandes treinadores no futebol europeu, Wenger, Guardiola, Roberto Mancini, Frank Rijkaard, e éramos referências europeias. E eu tenho no Adenor Bach uma referência muito alta de um treinador, que merece todos os nossos respeitos, todos os resultados que nós estamos colhendo, e isso é fruto daquela palavra que tu usou, melhorou a minha, delicioso estresse.
São 4, 5 reuniões diárias, mínimos assuntos nós estamos discutindo e ele coloca em pauta, ele quer o embate, ele depois tem a resposta. É um jogo maravilhoso as nossas reuniões para sair e potencializar cada um dos atletas. Não é simples e eu tenho aprendido muito nesse convívio, a gente sabe disso e eu fico muito feliz. Um dia eu vou ter que caminhar sozinho, nós sabemos disso, é um plano, vai acontecer naturalmente, mas é a minha referência. Tite, Fernando da BBC aqui no meio. Em Liverpool você citou o livro do Manel Chiatti, e me surpreendeu, eu não sabia que você tinha lido também, né? Mas um capítulo interessantíssimo é quando ele fala da maneira como ele descobre a importância dele fazer o trabalho sujo também, de quando ele resolve deixar de ser apenas o Manel Chiatti e trabalhar em relação ao time. Você usou isso também para conversar com os jogadores? Eu imagino que você só não cita ali para a gente, né? Que também você conversa com os jogadores sobre as experiências dele, né? Foi nessa referência que eu coloquei que existem momentos em jogos de alto nível que tu não vai dominar o adversário o tempo inteiro. Não tem. Alto nível não existe. Então o que se busca? 2/3 ser superior, dominar e controlar. O que eu considero domínio? Domínio é com a posse de bola. Controlar é quando o adversário está com a posse de bola e ele não conseguir finalizar. Aí é controle. 2/3 ser superior e transformar isso em gol. Mas vai ter algum momento do jogo, e eu, ao longo da minha carreira toda, eu não vi, nem quando eu estava com equipes infimamente inferiores, que não tinha um momento que era meu, que eu estava superior. Vai ter. E aí ele usa a analogia, ele diz assim, te agarra no pescoço. Porque aí ele usa a analogia do boxe. Não vai para o jab, não vai para o knockdown. Espera, aguarda, fica com a bola, retoma a confiança para depois. Essa é a analogia. O jogo de futebol também, ele se apresenta isso. Quando é feeling, sensibilidade, atleta dentro do campo, técnico tem que saber fazer essa análise, sentir esse momento. Boa tarde. Tite aqui atrás. Falando em influências, quando você lá atrás no Corinthians decidiu implementar essa questão do rodízio de capitães, você leu algum livro, viu algum filme, algo te inspirou a ter essa ideia? E aí já uma segunda pergunta, você decidiu fazer isso na Copa também ou ainda é um caso que você está estudando? A necessidade me trouxe, não li nada, assim como dos técnicos, o Bianchi e o Ancelotti, eu sou grato porque naquele momento teve. Isso daí o problema aconteceu. Os 3 capitães que tinha na equipe, eles saíram. Aí eu reuni a comissão técnica agora. Aí a gente falou, cada um tem uma característica. Bom, tem alguns atletas que não se sentem bem com ela e que atrapalham. Outros vão, outros se sentem orgulhosos. A grande maioria deles é orgulhoso, ele se sente orgulhoso. Então, dá uma parcela de responsabilidade. Às vezes falava assim, ó, a capitania está aqui. Aí o cara, pô, feliz igual, mas tem um monte de responsabilidade que ela vem junto, hein? Vai ter também rodízio desses principais atletas, esses atletas mais experientes. Oi, Tite, tudo bem? Boa tarde. A pergunta é bem simples. Já tem gente na Rússia, turista, chegando, famílias, torcedores, seleções. Daqui a pouco é você que estou aqui na frente. Perdão. Daqui a pouco é você que vai estar lá na Rússia, com esse time que você pegou, reconstruiu. Como é que está o seu coração para esse momento, já tão próximo? Emocional. Eu não reconstruí, é um processo todo. É sempre uma sequência com ajustes, com os que permanecem. Por exemplo, o Miranda permanece como capitão. Agora, nesse momento, vocês colocaram. Então, há sempre um legado, há sempre uma conexão. Não estou sendo... Importantes mudanças aconteceram, um aspecto, principalmente delas, o aspecto de confiança. Ele trouxe, ela traz. E eu tive uma experiência de mundial e eu os alertei em cima do desafio. Lembrar antes de falar, ela é legal para o senhor. O Casimiro falou para mim, ele disse assim, senhor, vocês foram para o mundial, como é que foi o comportamento de vocês para enfrentamento no mundial? Eu comentei com os atletas hoje. Porque eu me remeti à experiência. Dizer, porque nós ganhamos de você, São Paulo, 3-1,
jogador nosso expulso, machucado, e baixou a confiança lá embaixo. Assim, como é que vai disputar o Mundial se tu for jogar o último jogo do Campeonato Brasileiro e perder o Clássico? O São Paulo tomou 3, um time que não era o time titular, era um time alternativo, e eu tenho certeza que a confiança fez assim. E para remontar os cacos para o primeiro jogo, quanto ajudar. Por isso que eu coloquei do desafio. Eu me remeti e falei hoje com eles, hoje à tarde, é um desafio que a gente tem. O jogo que antecede, ele tem um cuidado, porque nós todos temos. É desafiador jogar muito amanhã, ser último a uma semana da estreia, é desafiador. Peguei esse dado para dizer, o meu lado emocional ele vai ficar aflorado, ele fica na expectativa. Mas eu consigo assim deixar longe e olhar assim para o treinamento, para a reunião, para o jogo, para os atletas, aí eu consigo desviar. Mas quando a gente pega a dimensão, ela é de uma grandeza muito grande, um orgulho muito grande, mas também de uma responsabilidade muito grande. Tite, aqui. Se me permite, eu queria citar mais um livro. Chama The Captain Class. É um livro escrito pelo Sam Walker. Ele traçou um perfil entre grandes times de modalidades coletivas. E o ponto que ele identificou que é igual ou parecido em todos esses times não é necessariamente um treinador ou um esquema tático, e sim um perfil de liderança. Ele detectou que em grandes times de modalidades coletivas a convergência é um líder, um jogador que faz com que esse time se sinta mais forte, um jogador que olha nos olhos dos outros jogadores e os outros jogadores confiam nele, acreditam nele e essa equipe fica mais forte. Quem é esse jogador, quem é esse líder na seleção brasileira? Todos nós um pouco temos, eu não vou contra a ideia, mas a gente tem que olhar para o lado e sentir que do lado tem peso para nos, de alguma forma, com alguma virtude, com alguma qualidade, nos fortalecer. Ele é inevitável. E eu não consigo ver, com todo o respeito, uma individualidade que possa te trazer isso. Cada um vai ter uma característica que vai emprestar em diferentes situações, ou elas são técnicas, ou elas são comportamentais. A liderança do Miranda é comportamental. Nível de concentração extremamente alto, ele não precisa falar muito. As atitudes deles falam por ele. Sua conduta fala por ele. Outros é o arrojo, o drible, a finta. O outro é o aspecto competitivo, o outro é o falar, o outro é se expressar taticamente com vocês. Cada um tem, mas tem que olhar para o lado e sentir que tu tem uma sustentação forte. Vamos diluir isso daí um pouquinho. Boa tarde, professor Tite. Pergunta de jornalista austríaco. Amanhã pode ser um dia histórico para o esporte austríaco. Temos no final de Roland Garros o nosso tenista Dominic Thiem e ao mesmo tempo temos a chance de ganhar pela primeira vez contra vocês. É engraçado porque exatamente 23 anos atrás tivemos uma situação similar. Ganhamos também com Muster em Paris e ao mesmo tempo nas eliminatórias em Irlanda contra a Irlanda com 3-1. Agora minha pergunta é, como acha o senhor, qual seria mais difícil, ganhar contra o Nadal ou ganhar contra a seleção de vocês? Ajuda isso. Não sei. Eu disse que a gente não precisa ter resposta para tudo. Eu tenho isso não como um clichê, mas é verdade. Tem hora que a gente é surpreendido, não sei. Eu sei que vai ser um grande jogo. A Áustria ela tem tido grandes resultados. Né? Ela venceu a Alemanha, para falar do último jogo. Ela tem uma sequência de jogos importantes que ela tem. Vai ser um jogo de alto nível. Do tênis, eu não arrisco. Gosto da capacidade de concentração. O que o tênis empresta para o futebol, se puder ser um nível de concentração alto que o profissional tem que ter. Isso é. E ele quer um só diluído entre 11, mas essa é a analogia que eu faço. Fora disso, eu não tenho condições de te responder. Encerra para mim. Tite, aqui atrás. Projetando um pouco a estreia na semana que vem, nesse time de amanhã você tem 4 jogadores, né? Danilo, Casemiro, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus.
que tem uma certa experiência, mas estreia de Copa do Mundo é aquela história do friozinho na barriga que a gente sabe que acontece sempre. Vocês têm feito um trabalho individual ou trabalho é todo coletivo em cima do emocional dessa galera? É, sim, uma expectativa muito grande. E eu digo assim que a mescla, Júnior, entre atletas que já participaram de Copa do Mundo, elas nos municiam, inclusive a nós. Eu tenho a experiência de Mundial, eu não tenho de Copa do Mundo. Então, eles também emprestam. Eu falei para o Fábio e falei do Tafarel, digo aqui, ó, vocês são que sentiram essas pressões que vocês nos dão também, nos auxiliem aqui na forma e tudo que vai acontecer. E a gente acaba projetando, por isso que eu falei que antes que esse jogo é um desafio. Porque é inevitável, é humano, que tu está pensando lá na estreia. Mas essa preparação, esse nível de concentração alto, esse desempenho que tem que ser bom para chegar bem para a estreia, ele é fundamental. E o friozinho na barriga, ele vai ser que administre aí na hora de entrar esses treinamentos de altíssimo nível que possa reproduzir tal qual uma estreia, para ele estar concentrado, mas eles vão sentir também, assim como eu, essa expectativa, a hora do hino, a hora vai ser inevitável. Ok, gente, obrigado. Qualquer informação sobre o Fred, eu aviso vocês.